Então, olá pessoal, meu nome é Francinaldo, sou professor de informação do curso de Licenciatura em Letras Português, ofertado pelo Instituto Federal da Paraíba, Polo Campina Grande. Então, essa atividade é da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, a qual estou cursando no sexto período de 2019.1. Um autor que se destaca nas narrativas de Moçambique é o Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto. Então, Mia Couto é um escritor e biólogo moçambicano, ganhador de muitos prêmios literários. Então, ele tem uma literatura extensa e diversificada, incluindo poesia, contos, romance e crônicas, e é considerado como um dos escritores mais importantes de Moçambique. Então, as suas obras são publicadas em mais de 22 países e traduzidas em alemão, francês, castelhano, catalão e italiano, e escreve para adultos como para crianças. Então, vou fazer uma análise sobre a obra O Cego Estrelinho. O objetivo dessa apresentação é conhecer a literatura moçambicana através do conto do escritor Mia Couto. Deixa eu ver. Então, pessoal, Histórias Abençoadas é um livro abençoado de um escritor, agraciado pelo dom da palavra. Então, é neste livro que está catalogado, escondido bem lá no cantinho, o cego estrelinho. Coisa pra gente curiosa ver. Então, coisa pra gente inteligente apreciar com o auxílio da mão de Mia Couto, escritor moçambicano, né? Então, mão que é exemplo da mão de Gigito, instrumento que conduziu o desvistado por tempos e idades, conduz o leitor por veredas percorridas pela escrita. Em linhas gerais, pode-se dizer que o conto Cego Estrelinho constitui-se na narração da vida de um cego que, por meio dos relatos do seu guia, Gigito, tomava conhecimento de um mundo bem diferente daquele em que vivia. Então, ao invés de relatar os horrores da guerra, Gigito falava sobre o mundo que existiria se não houvesse guerras. Mas, para lembrarmos de que elas existem, Miyakoto tira de Estrelinho o guia e dos leitores os olhos. Então, Gigito vai para a guerra, é quando sua irmã, infeliz Mina, assume o posto de guia e, diferente do que o irmão fazia, relata ao cego o mundo de forma nua e crua. Então, no conto O Cego Estrelinho, de Mia Couto, é possível destacar a presença de dois tipos de visão, a visão realista e o olhar visionário. A primeira se caracteriza por ser aquela na qual se tem um relato da realidade tal qual ela é, e o olhar visionário constitui-se como uma representação de um ideal de realidade que é pautado pela transcendência. Então, a visão realista em O Cego Estrelinho pode ser representada pela personagem Felizmina, e era como se Estrelinho, por segunda vez, perdesse a visão, porque a miúda não tinha nenhuma sabedoria de inventar. Então, ela descrevia os tintins da paisagem com senso de realidade. Então, a visão de Infeliz Mina era desprovida de fantasia, de sonhos, nos dizeres de Alberto Cairo, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Creio no mundo como um mal me quer, porque o vejo. Então, diferentemente de Infeliz Mina, o cego Estelinho tinha um olhar visionário acerca do mundo. Ele não enxergava com os olhos físicos, pois era desprovido do sentido da visão. Contudo, enxergava com o coração, com a imaginação, assim como seu primeiro guia, Gigito. Como se pode observar em até que a ela se chegou o cego e lhe conduziu para a varanda de casa. Então iniciou de descrever o mundo, indo além dos vários firmamentos. Então, a relação entre a visão realista e o olhar visionário em O Cego Estrelinho aponta para a necessidade de buscarmos um equilíbrio entre essas instâncias. Quando a verdade não nos alimenta, deixa-nos famintos, precisamos beber da fonte da fantasia. Então, assim, o mundo que Gigito apresenta ao Estrelinho é um mundo inventado, tecido a partir do uso da mentira. Como se pode observar em a mão do guia, era, afinal, o manuscrito da mentira, certo? Então, ao ler esse trecho, muitos leitores podem fazer um julgamento pejorativo de atitude
de Gigito, de descrever o mundo para o cego se utilizando da mentira. Então, todavia, o guia via para não crer. Ele via as minas de guerra, a pobreza, certo? Para não ver, para inventar um outro mundo. Então, o estatuto da verdade e o estatuto da fantasia, nesse conto, constitui-se na medida em que a presença de um não anula a do outro, né? Pois a fantasia não anula a verdade, fazendo com que prevaleça a mentira. Ela nos ajuda a refletir sobre a realidade e a verdade. Então, ao mostrar um mundo que não existe, a fantasia faz uma crítica ao mundo real, deixando evidente o que ele não é. Porque para que se tenha uma antítese, no caso, o mundo imaginário, é necessário que exista uma tese, certo? E um mundo real, isto é, um referencial de mundo. E em O Cego Estrelinho, a tese é a de que na realidade predominam no mundo a pobreza, a guerra e a morte. Então, a partir do pressuposto de que a fantasia se apropria do simulacro em O Cego Estrelinho, pode-se dizer que ela subverte a realidade, apresentando uma interferência nesse referencial e expondo um modelo ideal de mundo. Então, nessa perspectiva, encaixa-se no conto a visão poética, né? Essa visão se presentifica através do uso de elementos do poético, tais como metáforas, sinestesias, neologismos, paradoxos, entre outros recursos tão bem explorados nas prosas poéticas de Mia Couto. Então, pessoal, a partir do título do conto, somos apresentados à linguagem da fantasia, pois ele, o Cego Estrelinho, além de ser um neologismo, né, é uma antítese e uma metáfora. Antítese porque a palavra cego nos faz pressupor a existência de uma escuridão, e o vocábulo estrela, palavra da qual se origina o termo estrelinho, nos remete a um conjunto de imagens que nos dá a ideia de iluminação. Então, em uma leitura mais atenta, podemos ver como o perdão do trocadilho, no belo título deste conto, um paradoxo. Então, já a metáfora pode ser evidenciada pelo fato de que o cego, que geralmente é quem necessita de um guia, acaba sendo o guia, a estrela guia. Então, a personagem Gigito Efraim é uma mediadora da visão poética no conto. Gigito tinha o sentimento poético. Seu nome, Gigito, é proveniente de digito, né, de dígito, que por sua vez significa dedo. Então era através dos dedos que Gigito mostrava o mundo imaginário ao cego, certo? Então, como se pode observarem, o condutor falava né, o condutor falava pela ponta dos dedos, passagem que Mia Couto explora a sinestesia e predomínio dos sentidos. Então, o sobrenome de Gigito, Efraim, nos remete a uma intertextualidade bíblica, pois Efraim foi o nome que José, filho de Jacó, deu ao seu segundo filho, e de acordo à história narrada no livro de Gênesis, ele deu esse nome ao seu filho porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, essa citação nos leva a inferir sobre o papel de Gigito em O Cego Estrelinho, pois sendo o Estrelinho um cego, ele possui uma vida errante. E nesse contexto, Gigito Efraim, ao apresentar um mundo fantástico, faz com que cresça dentro dele um sentimento poético, em meio à sua aflição de não possuir a visão física. Certo, pessoal? Então é quando amparados por Estrelinho, podemos perceber a perpetuação da visão poética, pois Gigito ensina-lhe a ver o mundo de forma diferenciada. E este, por sua vez, ensina a infeliz mina a enxergar o mundo com os olhos do coração. Ora, nós, leitores, que acompanhamos a trajetória de um certo príncipezinho, aprendemos que só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Assim, no final do conto, a personagem Felizmina, irmã de Gigito, que assumiu o posto de guia do cego Estrelinho desde que ele foi para a guerra, passa por uma grande transformação. Então ela, que era realista, tinha uma visão nua e crua da realidade. Então é apresentada e se apresenta ao amor, ao mesmo tempo
em que, junto de Estrelinho, toma conhecimento da sexualidade. Então, a partir do momento em que Estrelinho começou a descrever o mundo para infeliz Mina, indo além dos vários firmamentos, da mesma forma que Gigito o descreveu para ele. Era como se o prefixo latino in fosse retirado do seu nome. Então, ela foi impactada pela visão poética. Visão essa que tem um poder transformador. Então, ironicamente, Estrelinho, que era um cego, acabou se tornando um guia para fazer a felicidade da infeliz. Então, no final do conto, com a frase venha, eu vou lhe mostrar o caminho. O autor deixa margem para que o próprio leitor imagine e dê continuidade à nova vida da infeliz Mina ou feliz Mina. Então, pessoal, é isso. Aqui está a nossa análise do conto. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam ler o conto, né, por inteiro. E vale muito a pena conhecer esse escritor moçambicano, Mia Couto, né, faz parte da nossa literatura contemporânea. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo.